Boa noite. Estamos aqui no espaço de entrevistas da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF. Esse espaço tem o objetivo de entrevistar escritores, autores e ilustradores do Brasil inteiro. E por acaso, hoje a situação se inverteu e eu serei o entrevistado. Só estou aguardando chegar o meu entrevistador, que é o José Renato Amorim, um grande escritor e com livros publicados já em livros infantis, inclusive, e a gente vai conversar, bater um papo aqui a respeito do que eu tenho feito na literatura. A Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, para quem não sabe, é uma associação de escritores da cidade com o objetivo de divulgar e reunir os escritores da cidade para que a gente consiga juntos divulgar a literatura dessa cidade que é tão rica em arte, tão rica em cultura. Nós temos na história de Juiz de Fora muitos escritores, muitos pintores, muitos cantores, atores, enfim, a história da cidade em termos artísticos é muito rica, muito variada. E o objetivo da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF, é dessa cidade. Está chegando J.R. Amorim. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Arthur. Boa noite a todos. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Eu já apresentei a Liga, já apresentei o espaço nosso, já falei mal de você, Então... Mas eu estava aqui escutando. Pois é, então. Então estamos aí. Estou com a palavra? Está com a palavra. Já temos um monte de amigos nossos aí. Está chegando mais gente, está chegando mais, vai chegar bastante. Muito bem. Bom, Arthur, primeiramente agradecer a sua generosidade, separar esse dia para poder dividir um pouco aí da sua trajetória na literatura e na vida. Certamente isso vai ser bom para todos nós. Eu acredito que vai ter muita gente hoje que vai sair aqui dessa live aqui enriquecido aí com tudo que você vai trazer para nós aqui. Muito obrigado. E queria que você... E hoje, na verdade, eu estou encarnando aqui os outros 26 colegas, que são da Liga. Estou representando todos eles aqui hoje. Queria que você se sentisse como numa mesa com seus amigos escritores e outros que vão estar aí certamente também assistindo, mas eu estou falando, vou falar aqui no nome deles e vou perguntar no nome deles também, para que você esteja aí dividindo essa trajetória conosco aí. Excelente, ótimo. Eu queria aproveitar, pessoal, vocês sabem que Arthur é um artista ímpar, Nós vamos falar disso aqui, ele vai explicar muita coisa para nós. Mas vocês sabem que a live, quando a gente aperta aqui embaixo no coraçãozinho, ela ganha mais publicidade. Então, para você que está chegando até agora, se você não se incomodar, aperta aí no coraçãozinho para a gente trazer mais gente para conhecer aí a obra do Arthur, para conhecer a Leia. E a gente não vai ter o espaço para o comercial, vamos fazer o comercial aqui agora. Você vai apertar no dedinho embaixo, onde tem esse aviãozinho aí, e convida pelo menos 3 pessoas, cada um aí, convide agora 3 pessoas, porque às vezes o dia é difícil, a pessoa esquece, aí quando vai lembrar, já está lá no meio da live, no final da live. Então você manda agora um aviãozinho aí para o seu amigo, para que ele possa receber desde já o aviso, o lembrete, e possa estar conosco aqui, desfrutando desse momento aqui dessa live. Que legal, muito bom, muito bom. Coisa que eu não sabia. Bom,
Não, isso é modéstia. Eu que tenho que valorizar aqui, que não é todo dia que a gente entrevista o presidente, então a gente tem que valorizar. Mas, para aqueles que estão aqui, né, conosco, algumas pessoas são aqui já do mundo literário, outras não. Estou vendo aqui, por exemplo, a Paula Chandretti, doutora Paula, muito, muito legal a sua presença. Janete entrando também. Janete, muito bem-vinda. Além dos colegas da lei, a Jô também. Jô, muito bem-vinda aí, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. A Emerique, lá de Muriaé, nossa parceira, tem divulgado meu trabalho lá na cafeteria. Bem-vinda aí. Acho que nós vamos ter muita gente hoje diferente aí para acompanhar aí com você, Arthur, seus amigos, acompanhar aí essa sua trajetória. Bom, para quem não conhece, eu queria falar um pouquinho então aqui do Arthur. Como eu disse, ele é um artista diferenciado, né? É uma pessoa múltipla. Se eu tivesse assim que rebatizá-lo, eu acho que seria Arthur da Vinci, né? Porque, assim como o Leonardo, ele tem assim, uma atuação em muitas áreas, né? Seria difícil eu falar aqui de improviso um pouco da vida do Arthur. Então, para a gente fazer essa introdução, vou ser obrigado a ler algumas coisas aqui, porque o currículo é grande, né? Mas, para quem não sabe, Arthur, ele é um artista plástico, é um pintor, já tive a oportunidade de ver alguns dos seus quadros. É uma pessoa também ligada à música, já cantou em coral, inclusive. É um poliglota, já deu aula de italiano, pelo menos que eu sei. É um professor universitário, dono de 2 cadeiras hoje na Faculdade de Medicina, né? Pega os alunos no início e do fim. É um médico... 4? Olha, tá vendo? Vai me corrigindo aí. É médico com mestrado e doutorado em cirurgia formou aqui na UFJF, mas o mestrado e o doutorado foi feito na UFMG. É um palestrante, já tive a oportunidade de ouvi-lo aqui na Flijuf, ano passado. É um blogueiro, para quem não conhece o seu trabalho. Ele tem um blog ligado aí ao mundo literário, né, que é o Pão com Canela e Prosa. É um escritor que é membro da Academia Juiz Forana de Letras, da Academia de Ciência e Letras de Conselheiro Lafayette, onde nasceu. É membro também da Associação Brasileira dos Escritores lá de Romance Policial, Suspense e Terror. É membro e presidente da nossa Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores aqui de Juiz de Fora, a Leia JF. Leia JF. Arthur é um escritor assim, bem eclético, né? Vai da poesia livre até ao clássico soneto. Fala de coisas existenciais e do cotidiano. É uma pessoa que escreve romances, mas vai até aos contos de terror. Já organizou várias antologias, escreve também artigos científicos, e a gente fica pensando como, mas ele ainda arruma tempo para cuidar de planta e cozinhar. Inclusive, já tive a oportunidade de provar aí um prato feito por ele. Ele tem um programa no seu canal pessoal, que é o Poesia Brasileira, que passa aos domingos. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, sempre no domingo, às 17 horas. Né? Tem esse programa onde tem falado da poesia brasileira. Salvo engano, já foram 10 escritores até agora, falando sobre a vida e declamando poesia desses escritores. Aqui também, nesse espaço aqui da Leia, já entrevistou 7 escritores, tanto da Leia quanto de outros estados, inclusive. Arthur já participou de quase 30 antologias, eu acho que são 28, eu teria que contar. Organizou e participou de outras 5, né, onde ele organizou e participou. Organizou também concursos literários, eu inclusive participei de 2 deles. Tem 17 obras publicadas, tanto fisicamente quanto e-book, além de ter um livro técnico que é voltado à cirurgia, à área de cirurgia. E dentre essa vasta obra aí, que não daria para citar todos aqui, que é muita coisa, mas a gente lembra, por exemplo, de Coisas da Noite, Maloca Querida, Lembranças do Oriente, Festa Derradeira, Mansão do Rio Vermelho, Um Vampiro nos Trópicos, e por aí vai.
E 2019 foi um ano que fechou bem. Arthur foi premiado com A Herança, no prêmio Ecos de Literatura, e também O Filho de Berta, no prêmio Book Brasil. Uau! Muito bem, hein? Depois de dizer tudo isso, a minha pergunta é a seguinte: você é um humano mesmo ou é um ET disfarçado no nosso meio? Uai, eu não posso revelar, né? Mas a princípio sou humano. Porque as pessoas ficam perguntando muito isso. Como é que ele consegue fazer? Existe uma curiosidade, antes da gente entrar nas questões literárias propriamente dito, as pessoas ficam querendo saber como é que Arthur consegue dar conta de tanta coisa. Arthur dorme? Arthur come? Como é que é a vida do Arthur? Fala um pouco, como é que você consegue conciliar tudo isso? Está aparecendo até Globo Repórter, né? Entendeu? Eu acho que a princípio eu não fico preocupado com o tempo, né? Eu acho que as coisas vão fluindo, as coisas vão saindo e eu escrevo em qualquer lugar que eu tiver, eu faço as coisas que eu tenho vontade. Então eu tenho, de madrugada eu acordo, por exemplo, com um sonho, vou escrever o sonho, vou fazer um conto, ou eu vou, de repente, pintar um quadro que eu não estou afim de pintar. Passo muito tempo sem pintar, passo muito tempo sem escrever, de repente não é uma coisa assim, que eu não me imponho uma obrigação de fazer as coisas, mas as coisas vão fluindo, né? E eu não gosto, detesto ficar parado, detesto ficar à toa, então, assim, eu ocupo bem meu tempo. Dormir é uma coisa que é uma contingência, a gente precisa, né? Mas eu durmo pouco, realmente durmo pouco, durmo uma média de 5 horas por noite, e quando dá, tem vezes que eu durmo até menos. Mas eu acho que as coisas vão fluindo e sempre foram assim. De dormir muito tarde e acordar tarde. E desde a adolescência eu não podia mais acordar tarde, porque eu tinha que estudar cedo. Então eu continuava dormindo tarde. Isso foi achatando meu sono e eu durmo menos. E a Denise disse que vampiro não dorme. Tá bom. Arthur, então não existe, pelo que você falou, você não tem assim, um método propriamente de escrever, né? Você é de acordo com a sua inspiração, com o seu clima, com o seu tempo. Sim. Todas as suas produções são assim. Eu não faço nem mesmo um roteiro para escrever. Tem gente que faz um roteiro de cada capítulo, o que vai ser, o que não vai ser. Quando começa a escrever o livro já está na cabeça, já está terminado. E eu começo do nada e vou seguindo. Eu acho que o único livro que eu comecei a fazer um roteiro para escrever, foi o Vampiro Douglas, que eu decidi fazer 30 capítulos, e ia ser assim, 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 assado. Quer dizer, tem 3 anos que o livro está parado e eu não consigo dar fim nele. Porque ele foi todo definido como é que seria. Então não é assim que eu consigo. Quando eu escrevi A Mansão do Rio Vermelho 2, eu estava no capítulo 12, eu comecei a escrever o capítulo 1A. Quando eu estava no capítulo 16, eu comecei a escrever. Eu estava no 16, estava no 8A, comecei a escrever o 8B. E eu carreguei 3 histórias separadas, que na hora que eu fui juntar no final do livro, elas estavam cronologicamente perfeitas. Mas eram 3 núcleos diferentes, né? Tinha o núcleo do vampiro em Salvador, tinha o núcleo do Jaime em São Luís, e tinha o núcleo do Vampiro Douglas de Juiz de Fora. Então tinha 3 núcleos, mas eles tinham que bater em termos de cronológicos. E foi direitinho, mas foi seguindo, entendeu? Mas agora uma notícia boa é o seguinte: outro dia eu acho que eu sonhei de novo com Douglas, né? E conversamos bastante, e o livro está quase terminado. Eu vou conseguir terminar o livro, acredito, nessa quarentena ainda. Arthur, seguindo ainda um pouquinho nessa sequência aí dessa sua hiperatividade, digamos assim, eu lembro que assisti uma entrevista sua onde você falou que herdou isso, você acredita que herdou isso da sua mãe. Até que ponto que a sua família ou as pessoas mais próximas
influenciaram você para entrar nesse mundo literário? E quando que você começou a escrever? Olha, eu comecei a ouvir a minha mãe ler para mim, quando eu tinha, né, eu estava na escola e não sabia ler ainda, tá? Então minha mãe lia histórias para mim do Walt Disney e tudo mais, e não tínhamos televisão em casa, e a partir dali, quando eu comecei a ler, eu continuei lendo, comecei a pegar livros, e praticamente eu leio desde que eu me entendo por gente, né? E começar a escrever. Eu escrevi, a primeira história que eu escrevi foi realmente foi a Lembrança do Oriente, que eu escrevi aos 13 anos, publiquei 30 anos depois, né? Mas a história estava fechada, perfeita, com 13 anos de idade. E antes disso eu já tinha tentado fazer algumas coisas diferentes, inclusive poesias. Mas eu acho que eu escrevo a vida inteira. Você tem lembrança do que você lia nessa sua ida? Com 13 anos de idade? Você já escrevia? E o que você lia nessa época? Um dos livros marcantes da minha época, dessa época de 12, 13 anos de idade, era muito Érico Veríssimo. Clarissa, Música ao Longe, aquela parte mais leve do Érico Veríssimo, porque o Érico Veríssimo tem uma obra imensa também, e ele tem livros bastante complexos, bastante interessantes, até que eu não conhecia, vim conhecer há pouco tempo agora, um livro dele chamado A Noite, não sei se você conhece. É um livro de talvez 300 páginas, e ele conta uma noite de um cara que perdeu a memória, né? Mas o que me influenciou na minha época de criança mesmo, pré-adolescente, foi aquela fase mais leve do Érico Veríssimo, tipo a Clarissa, Música ao Longe, Olhar os Filhos do Campo, uma coisa bem tranquila, que eu adorava aquilo, né? E aí, claro, né, O Pequeno Príncipe, algumas coisas diferentes que eu lia dessas histórias assim. Depois eu comecei assim a engrenar direto com outras coisas, e a colégio mandava, você tem que ler o Guarani do José de Alencar. Eu lia o Guarani e lia vários outros José de Alencar. Tem que ler Helena do Machado de Assis. Eu lia Helena e vários outros Machado de Assis. Então eu não parava de ler o tempo inteiro, né? Acho que isso influenciou bem a escrita. Algumas pessoas estavam curiosas para isso. Marisa, Thelma, tinham manifestado esse interesse, essa curiosidade de saber isso a seu respeito. Eu estou vendo aqui, Arthur, que entrou aqui uma escritora lá de São Paulo, Amanda. Ela é aqui de Juiz de Fora, uma pessoa que eu conheci agora, está aí prestigiando você. Muito obrigado pela participação. E quem sabe até uma pessoa no futuro para você entrevistar, conhecer um pouco da obra dela aí. Né? Com certeza. A Manoele também, né, Mano? Bem-vinda. Tempo que a gente não se fala, está aí prestigiando você também essa noite. Muito bem. Arthur, você falou um pouco aí da sua criança, das influências de criança, começou muito cedo. Por você ser uma pessoa de muitos talentos, houve algum conflito num determinado momento, na hora de você definir realmente a sua profissão? E o mais ainda, como é que entrou a medicina na sua vida? É interessante, eu acho que a partir do momento do segundo grau, né, eu sempre estudei muito, estudei direto, gostava muito de estudar, até hoje eu adoro estudar, e no segundo grau eu comecei a ter mais um contato com o que eu ia fazer de faculdade. De repente, assim, eu estava já ligado numa coisa de saúde, de ajudar as pessoas e tudo mais, acabei me interessando, procurando saber a respeito disso, e vim fazer vestibular de medicina em Juiz de Fora com mais alguns amigos, né? Esses amigos, inclusive, assim, não passaram na época, sabe? Eu não passei no primeiro vestibular, passei no segundo vestibular. No primeiro vestibular eu não passei por geografia e história, que foi um acaso, não sei geografia até hoje mesmo, né? E depois eu passei, eu fiz medicina, esses meus amigos não fizeram outras coisas, mas eu acho que a ideia de fazer medicina, mexer com a área de saúde, começou uma parte, mesmo assim, depois dos 15 anos de idade. Eu não tinha uma visão de fazer nada na literatura. Eu tinha vontade de escrever, escrevia. Muito bem. Algumas pessoas aqui, entre elas o Ícaro, a Marisa,
Marisa, um abraço, não sei se ela está aí, o Ícaro entrou também. Bem. Resumindo um pouco a pergunta que eles fizeram, é o seguinte: até que ponto que você tira da medicina a inspiração para o seu trabalho como escritor? E até que ponto que você leva a sua sensibilidade de escritor, de poeta, para a medicina? Como é que é esse intercâmbio? Tá, eu acho que o único livro que eu tive, assim, a única coisa que eu tive não é influência. Eu acho que o É Difícil Morrer, eu tive uma inspiração dentro do CTI. Eu vi uma maca entrando com um paciente que sofreu um acidente e, de repente, eu comecei a pensar num assunto e a primeira frase do livro está aqui. A primeira frase está aqui. A maca vinha entrando pelo CTI adentro, trazendo o corpo ainda vivo do paciente que já era esperado pelo plantonista. A partir daqui, dessa frase, nada mais é da realidade que aconteceu naquele dia. Mas eu criei uma história nesse livro, É Difícil Morrer, de uma pessoa que é morador de rua, foi atropelado, se quebrou bastante, foi para um CTI para ser cuidado, para ser tratado. E aí eu conto a história dessa pessoa, voltando 10 anos atrás, e conto a história do médico que o atendeu. Ele tinha um monte de problemas na vida, inclusive por falta de dinheiro. O médico tinha um monte de problemas pessoais, problemas psicológicos, tá? E de repente eu traço a história dos dois, né? E no final, a ideia do livro é o seguinte: esse morador de rua, ele iria ser cuidado, tratado, ficaria cheio de sequelas, mas iria ter alta. Para ir para onde? Ele é morador de rua, ele ia para a rua. Pior do que antes. Então a história é bem pesada, é um drama psicológico importante, mas eu acho que eu trabalhei bem e é um dos meus livros mais procurados. Mas eu acho que a única coisa que eu tive de inspiração, vamos dizer assim, dentro da medicina, dentro de um CTI. Você, além de ter publicado já um livro especificamente técnico de cirurgia, tem também publicações, né, de artigos. Há pouco tempo mesmo teve uma publicação de um artigo seu aí, até a Santa Casa fez propaganda, alguns hospitais aí, né? E aí eu te pergunto, o fato de você ser escritor, isso te dá um pouco vantagem em relação a escrever também os artigos científicos? Com certeza, com certeza. A questão de artigo científico, a gente, como professor universitário, inclusive, e hoje em dia, a gente no dia a dia, né, da medicina, você tem que estar sempre atualizado, estar sempre procurando alguma coisa, sempre estudando muito. E essa forma de estudar que a gente tem para se atualizar constantemente é a base de artigo científico. Então a gente acaba tendo que fazer uma compilação de vários artigos e isso gera artigos científicos. Eu tenho na faculdade, eu dou aula na Unipac, e eu dou aula no primeiro, segundo, terceiro e quarto período, e pego o 12º, que é o internato de cirurgia. Então eu pego o início e o fim do curso, que foi aquilo que você falou. Mas, fora isso, eu tenho 2 grupos de estudo na faculdade. Eu tenho um grupo de estudo de doenças, sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, sobre DPOC, que é o GEDPOC. É uma doença que é basicamente o enfisema pulmonar e a bronquite crônica provocada pelo tabagismo. E tem um grupo de estudos sobre parede abdominal e hérnias abdominais. Então, você está mexendo com aluno, você está mexendo com o estudante o tempo inteiro, a gente está constantemente produzindo alguma coisa, né? E, de repente, assim, é muito gostoso você fazer um artigo científico, você estudar, você aprende muito mais do que você pegar um livro para estudar. Você começando a pegar um monte de artigos para poder estudar o que o cara escreveu, pegando pacientes para você observar, para você estudar. E eu fiz isso a vida inteira, né? Eu fiz uma dissertação de mestrado, onde eu estudei mais de 1000 pacientes. Eu fiz uma dissertação, uma tese de doutorado, onde eu estudei 650 pacientes. Então a gente está sempre
fazendo alguma coisa. O fato de saber português direitinho e saber escrever facilita muito isso, né? Agora a Santa Casa acabou fazendo né, um alarde legal aí, fez uma propaganda maior, mas de um artigo que a gente publicou 2 meses antes. A gente publicou esse artigo numa revista americana, que é uma ideia de fazer, inclusive, o uso de hormônio em pacientes com DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem, inclusive, uma deficiência muscular. Ficou um negócio bom, ficou um negócio legal. A ideia, a partir agora do fim da quarentena, a gente partir para o trabalho de campo. Mas tem muito trabalho científico que eu já fiz na minha vida aí no currículo. Muito legal. Inclusive, algumas pessoas aqui registraram, aqui, te deram os parabéns, dizendo que você é bom professor. Nos comentários, teve aí elogios ao seu desempenho como professor. Uma das colegas aí da Leia perguntou o seguinte, no melhor sentido da expressão do médico e do monstro, quando é que você libera o monstro? Você libera o monstro quando faz a poesia, quando faz o conto? É aí que você canaliza o lado monstro do médico? Só uma coisa que a Michele acabou de lembrar agora de um projeto que a gente fez do CTI literário, né? Que fizemos um projeto que ficou muito legal, a parte da fisioterapia, da enfermagem e a gente, de levar literatura para aquele paciente internado no CTI que tem condição de entender ou tem condição de ler, né? A gente levando crônicas, poesias, contos para esses pacientes, a gente diminui o tempo de internação desses pacientes no CTI. E foi um trabalho muito legal, a ideia foi da Michele, principalmente, mas foi um trabalho muito legal e tá dando um resultado muito bom, né? Muito bem. Tá. Liberar o monstro. Como é que libera esse monstro, gente? Né? Eu era uma pessoa que, quando eu era adolescente, ou até menos, eu tinha medo de filmes de terror, eu tinha medo de livro de terror, sabe? Às vezes eu chegava da escola, às 10h30 da noite, mais ou menos, minha irmã estava na sala, 8 anos mais nova do que eu, com 10, 12 anos de idade, me esperando para assistir filme de terror. A gente assistia, ela morrendo de rir, depois ela deitava, dormia, e eu não dormia com medo do filme, né? E hoje eu tenho essa coisa do terror, sabe? Eu adoro essa coisa do terror, né? do vampiro, das bruxas, dos demônios. Eu acho que quando você escreve uma coisa dessa, você realmente solta um pouquinho ali a imaginação mais terrível, né? O último conto que eu escrevi, poucas pessoas leram ainda, né? Ele está mais inédito, mas é um negócio bem terrível. E não é nem terrível em termos de sobrenatural, não. É terrível em termos de violência, sabe? De assassinato, essas coisas todas, complicado. Uhum. Mas o monstro está guardado, só para literatura. Aproveito aí para mandar um abraço para Michele. Michele, muito obrigado, foi ótima aí a sua intervenção. Mandar um abraço também para a Deise. Eu acho que a Deise está na Bahia, é uma conhecida que também está prestigiando você hoje aí, Arthur. Sim, e a Rosângela, seguinte ali, ó, a Rosângela disse que o monstro é a nossa sombra. Ah, sim. Luz e sombra, falou a psicóloga. Pois é. Arthur, é claro que não vai dar aqui para a gente falar sobre todas as facetas, né? A gente tem que se concentrar na literatura. Mas você participou de muitas antologias, você é um defensor do escritor para participar de antologias, né? Sim. E o que você considera assim, a principal vantagem? Olha, eu acho que primeiro é o seguinte, a gente tem uma coisa importante na antologia, que é a forma mais fácil de você publicar um texto seu, uma poesia, né, tanto faz crônica, conto, de forma mais barata. Você não está publicando um livro que é normalmente caro, a editora, para você que não é conhecido, a editora tem um preço bem salgado e de repente fica mais difícil de você publicar um livro. E quando você faz uma compilação de vários autores para fazer uma antologia, uma coletânea, né? Tem essa briga da Marisa a respeito se é antologia ou se é coletânea, mas a gente tem uma coisa importante, que você
além de você divulgar um trabalho, você passa a conhecer uma série de pessoas importantes, sabe? Muito legal, porque a gente... eu estava com um livro aqui na mão para poder mostrar e ele sumiu, mas não tem problema. Quando eu participei da antologia Vampiro, que foi publicada em dezembro, não, em outubro de 2017, Vampiro foi um projeto da editora Empírio, de São Paulo, para fazer uma homenagem aos 150 anos do Drácula do Bram Stoker. Então fizemos uma antologia que chama Vampiro, ela é linda, e de repente são 50 autores com 50 contos de vampiro. Eu tive, assim, depois do lançamento e tudo mais, nós temos 50 irmãos, cujo sobrenome desses 50 aí, no celular de todo mundo, é Vampiro. Então tem, por exemplo, o Humberto Vampiro, de São Paulo, tem a Ana Tivolani, Vampiro, lá da Itália. Tá? Nós temos uma família Vampiro que foi criada por ter lançado uma antologia desse jeito. E essa antologia, ela botou o nome de todo mundo para fora, né? Eu passei a ser conhecido em São Paulo, por exemplo, depois do Vampiro. E depois dela, eu fiz mais um monte de projetos de antologias. E uma coisa que o Marcelo Assetti falou aqui na entrevista, quando eu entrevistei, é justamente isso. É bom a antologia para você se divulgar, para você fazer uma publicação, né, de forma mais barata e atingir um público legal. Mas existe também um momento de parar de fazer antologia. Então tem hora que não dá mais, tem hora que você fica preocupado, porque assim, os temas já não estão mais dentro daquilo que você faz. Então você tem que esperar a hora certa, por exemplo. Eu estou esperando, estou com um conto de vampiro assim, perfeito para publicar numa nova antologia de vampiro quando surgir. Mas não dá para você fazer muita coisa de repente nas antologias que estão naquela fase. De repente, eles querem criar contos românticos. Eu não sei criar conto romântico. Meus contos românticos, no final, morrem um dos dois. Né? Não tem jeito. Tá? Então, vai acabar acontecendo. Então, eu acho assim, a antologia vale a pena. Você conhece muita gente, você divulga seu nome. Esse, com certeza, seria um conselho que você daria, talvez, para alguém que está aqui pensando em entrar na carreira literária. Seria, além de se preparar, começar a pensar em antologia. Esse é um dos conselhos que você daria. Com certeza. Eu acho que todo mundo que está pensando em ser escritor, todo mundo está pensando em escrever, a primeira coisa importante é ler. A primeira coisa importante é saber português bem sabido, né? Porque a gente vê muita gente escrevendo assim, algumas coisas deixando para o corretor da editora. É mais um trabalho que você vai ter e de repente, assim, tem que saber escrever, porque você estudando, né, a literatura, você tem o que nós estamos fazendo no domingo, de estudar os poetas, por exemplo. A gente tem uma visão do que o cara escrevia, como é que ele escrevia, e o tipo de palavra que ele usava, aquilo acrescenta no seu vocabulário, acrescenta na sua forma de escrever, auxilia você a crescer a sua escrita. Então é importante isso, né? Então, além disso, né, de saber o que está fazendo, procurar achar a estrada certa. Porque, por exemplo, tem gente que gosta de escrever coisas românticas, bem românticas. Tem gente que gosta de escrever dramas. Tem gente que gosta de escrever como é que chama? O terror mesmo, né? Uma distopia. Então eu acho assim, a gente fica mais confortável escrevendo aquilo que a gente gosta mais. Eu já passei por todas as fases. Tá? Quando eu comecei a escrever aos 10 anos de idade, com 13 eu escrevia Lembranças do Oriente. Lembranças do Oriente é uma fantasia. É uma fantasia que não é terror. Tá? A personagem principal, ela vai ganhou uma pulseira, já tinha um anel, e se ela juntasse 3 amuletos daquilo, ela morreria. Então ela tem que ela tem que voltar na China no século V a.C., poder resolver o problema na criação. Então foi uma fantasia. Depois eu passei por alguns momentos de literatura psicológica, por exemplo, quando eu publiquei A Festa Derradeira. A Festa Derradeira foi um negócio denso,
Eu estava num momento de intensa depressão, muito deprimido, o negócio estava muito feio, e um dia eu estava na fila do Banco Itaú, e eu pensei na primeira frase do livro, e a primeira frase do livro, Lembranças do Oriente, é o seguinte: ele é contado na primeira pessoa, tá? E o primeiro parágrafo diz o seguinte: eu tive uma vontade mórbida de rir quando o meu médico à minha frente anunciou que eu estava com câncer de pulmão. Então, o Wagner, desse livro, o personagem principal, ele arrumou o câncer de pulmão ali como meio de morrer. Porque a vida dele é terrível. A vida dele é um desastre total. Ele é um infeliz. Então ele tinha aquela ideia de, né, nossa, agora eu estou com um tumor no pulmão, eu vou morrer. Aí ele resolve dar festa derradeira para poder, de repente, se despedir dos amigos, se despedir de todo mundo, distribuir os bens, ele é uma pessoa sozinha. E na festa ele reencontra uma ex-namorada que modifica um pouco a história. Né? O livro é um drama psicológico legal. Depois eu passei por outro tipo de literatura, eu escrevi outras coisas. Já escrevi muita coisa que está guardada aqui dentro do guarda-roupa, que está para publicar. Tem coisa que eu escrevi à mão, tem coisa que eu escrevi na máquina de escrever, né? Eu fiz curso de tipografia na Hamilton desse tamanho quando eu tinha 8 anos de idade, outro dia mesmo, tá? Mas agora que está nessa fase do vampiro, do terror, e na realidade, A Mansão do Rio Vermelho 1, eu escrevi, isso acho que eu não contei para ninguém até hoje. A Mansão do Rio Vermelho 1 eu escrevi em 86. Quando foi em 2015, eu fiz uma releitura, escrevi mais 150 páginas e publiquei em 2016. Só que 15 anos depois que eu tinha escrito, eu comecei a escrever A Mansão do Rio Vermelho 2, que ficou parada com umas 60 páginas, mais ou menos. Depois que eu lancei A Mansão do Rio Vermelho 1, eu peguei o que eu tinha escrito e terminei A Mansão do Rio Vermelho 2. Faltava a trilogia, né? O terceiro. E o terceiro, ano passado, eu estava sem, não tinha nada, não tinha noção nenhuma a respeito do terceiro livro. Ano passado, em julho, eu tive uma ideia, comecei a escrever, e eu escrevi o livro 3 em praticamente 3 meses. Também tem 360 páginas. Só que assim, é guardado, né? Não tem ainda como publicar, tá? A editora que publicou o 1 e o 2 cobrou caro demais pro 3, eu cancelei, não vou publicar o 3 com eles. Mas, então assim, a gente já passando. Então eu aconselho, né? Estudar, saber, procurar o caminho que mais agrada e não desistir de jeito nenhum. A forma de publicar em antologia é válida? Tem muita antologia cara. Tem muita antologia de graça. E hoje em dia, com essa coisa da gente conseguir publicar em meios digitais, a gente tem uma publicação, até pode ser uma publicação de graça. A gente publica na Amazon, por exemplo, de graça. O grande problema da publicação, desse tipo de autopublicação, o Rafael Fonseca disse que a antologia é o sal da literatura. Mas né? O problema da autopublicação, muitas das vezes, é o seguinte: pode virar a sua grande divulgação. Eu já li ótimos e-books, tá? Eu já li e resenhei no blog ótimos e-books. Você não conseguir parar de jeito nenhum de ler. Eu gosto mais do livro físico. E de repente eu já comecei a ler alguns livros digitais que eu parei porque não estava dando jeito. Tinha muito erro de digitação, muito erro de português, sabe? Um descuido muito grande do autor em fazer um trem direito. Então, mesmo publicando uma forma de publicação gratuita, digital, esse texto tem que ser bem escrito, ele tem que ser bem redigido, ele tem que agradar quem está lendo. Não adianta você escrever um negócio cheio de erro de português, cheio de repente, assim,
até palavras de baixo calão, sei lá como, mas não sei, sabe? Um negócio que você não vai, em vez de agradar, você vai desagradar, é preferível não publicar. Mas é uma coisa, é uma forma também do iniciante começar, que é publicação de graça. Excelente. Arthur, enquanto você falava aí, acho que foi a Rosângela, comentou duas coisas interessantes. Primeiro, ela reforçou, ela e outras pessoas, o programa que você tem feito aos domingos, realmente, acrescenta muito, né? Outro dia eu estava conversando com alguém, quando você tratou aí da poesia de Machado de Assis, né? E as pessoas normalmente conhecem muitos romances, mas não conhecem o Sim. poeta, né? Machado de Assis. Então é mais um reforço para quem não conhece ainda, é muito interessante estar participando desse programa aí de poesia brasileira que o Arthur faz na sua página pessoal, aos domingos, às 17 horas. E ela falou também, acho que até como psicóloga, ela falou que os gênios sempre têm um pouquinho de depressão. E eu acho bom que de vez em quando você fala disso, desses momentos que você já viveu de depressão, mas que você conseguiu transformar isso em inspiração também para produzir. Isso é bacana dos dois lados. Primeiro, você transformar isso numa coisa produtiva. E segundo, que algumas pessoas ainda têm tabu com a depressão, e você, até como médico, né, fala isso de uma forma bem, bem tranquila, é até bom para que as pessoas também tirem esse tabu. Então, obrigado aí, Rosângela, foi uma boa observação. Eu acho que a depressão é uma doença realmente que as pessoas têm que acreditar que ela existe. Tem muita gente que não acredita. Então tem que acreditar que existe a doença da depressão. E que tem que ser tratada. Tem que ser administrada, pelo menos, né? Eu acho que você tem motivos para ficar triste, entendeu? E aquilo acumulado pode até levar uma pessoa ou a outra não a um quadro depressivo, mas realmente tem que ser tratado, tem que ser cuidado isso. E eu cuido da minha na boa, sabe? Quando eu estou triste, eu escrevo, né? É uma das frases, por exemplo, que o Vinícius de Moraes disse para Clarice Lispector quando foi entrevistado. Ele disse para ela que ele escrevia qualquer coisa que não estava triste. Porque quando ele estava alegre, para que ele ia escrever? A felicidade se basta. Tá certo. Arthur, são muitas as obras suas, mas se você pudesse resumir um pouquinho e falar das suas duas que foram premiadas agora em 2019, tanto da Herança quanto Filho de Berta, eu acho que tem muita gente curiosa com essas obras que foram premiadas. Você podia falar um pouquinho para a gente delas também? Sim, as duas ainda estão só no formato digital, né? A Herança foi eu escrevi um romance policial, onde o livro é contado em primeira pessoa. Um dos membros da família, o Tony, recebe uma correspondência convocando para ir para um hotel em Campos do Jordão. E a hora que ele liga para o primo dele, ele fica sabendo que 6 pessoas receberam a mesma convocação. Era mais uma convocação do que um convite. E na realidade eles vão para passar um fim de semana em Campos do Jordão. E aparece uma tia velha, rica, milionária, né, que mora em Paris, que ela é sozinha, e ela queria dividir a herança com a família. E fica aquela coisa interessante, todo mundo feliz da vida, porque vai receber uma herança, vai receber muita grana, até que morre o primeiro. Aí entra, pela primeira vez na história dos meus livros, entra o Tenente Gilberto, que é um dos detetives que eu criei para meus livros policiais, e o Tenente Gilberto consegue resolver a situação, né, de uma forma muito legal, tá? Então, a Herança tem isso a ver, é um romance policial que foi muito legal, está produzido só em e-book. Depois que ele, inclusive, foi premiado pelo prêmio, né, Ecos da Literatura, eu ganhei a publicação física de forma tradicional pela editora Hope, de São Paulo.
O que atrasou agora a saída do livro foi realmente a quarentena, aí, o coronavírus, mas o livro, a herança, vai sair em formato físico e não demora. Tá? O Filho de Berta. O Filho de Berta é uma comédia. Eu tentando escrever, né, escrevendo uma comédia completamente diferente. É um romance onde Vanderlei e Juliano são casados há algum tempo, se programando para fazer uma viagem para a Itália, porque eles não conseguiram fazer a viagem assim que ficaram juntos. Né? Eles dois foram casados, tiveram casamentos heterossexuais e nenhum dos dois teve filho. De repente agora são casados e resolvem ir para a Itália fazer uma viagem. E na primeira semana eles ficam em Roma, na casa de uma amiga, a Berta. E numa das noites que eles saem para farra, bebem demais, fazem festa até não sei aonde, acordam os três na mesma cama. Né, uma coisa esquisita, de repente assim, todo mundo pisando em ovos no dia seguinte. Eles continuam a viagem pela Europa. 2 meses depois recebem uma carta que a Berta estava grávida e que o filho podia ser de um deles. Então, a partir daí, tem 2 lados. Né? O Vanderlei é muito mais sensibilidade, ele é sensível, ele é romântico, está achando lindo ter um filho. E o Juliano, ele é muito mais prático, então ele está muito mais racional, ele está vendo que a coisa não vai dar certo. E o livro se desenvolve. O Filho de Berta é um livro muito legal também. Entendeu? Eu acho que tem um final bem diferente. Eu acho que você falou aí, deve ter aguçado aí muita gente que não conhece ainda, né? E está à disposição na Amazon, né? No formato digital. Beleza. Uma coisa interessante, todo mundo sabe aí que você tem essa predileção, né? E você já explicou até hoje um pouco da origem, né? Da infância, dessa questão aí do terror. Mas às vezes você se caracteriza. Então, Alice, um abraço para você, mas a Alice mandou uma pergunta aqui. O que você se sente quando você se caracteriza de vampiro? É interessante, rapaz, porque às vezes a gente está numa feira literária e está todo mundo lá naquela feira literária, bonitinho, eu estou quietinho no meu canto. Às vezes não dá nem para caracterizar muito, porque está calor demais, né? Eu vestir uma roupa preta, botar uma capa, botar um negócio todo num calor imenso do Rio de Janeiro, por exemplo, fica meio complicado. Então, às vezes fica só a lente vermelha. Eu botei a lente vermelha, eu já vendo meu livro, eu consigo sair falando com as pessoas. O vampiro, acho que incorpora, sabe? Eu acho que é muito interessante isso. Né? A gente fez a festa do Halloween, que foi muito legal, e aí eu tava bem diferente, né? Eu tava bem caracterizado, com maquiagem, lente, pintei minha unha de preto, fiz um negócio todo... E eu acho que é muito interessante isso, eu acho que vale a pena, porque a gente vê muito nessas feiras e nas bienais o escritor divulgando o seu trabalho de uma forma mais caracterizada mesmo, né? Nós temos um amigo no Rio, por exemplo, que ele tem armadura. Tá? Ele veste uma armadura para poder vender o livro dele. E o personagem dele é um guerreiro. Então ele tem armadura de guerreiro, ele tem escudo, ele tem espada para a criança pegar, para a criança ver. Ele faz um negócio todo em cima daquele personagem para poder divulgar o livro. Né? Eu acho isso importante para poder levar o trabalho. Na festa de lançamento, a Rosângela está lembrando, a festa de lançamento da antologia Halloween, né, que você estava lá, que também teve conto premiado, inclusive, no Halloween. Aquela festa foi uma delícia. Nós todos fomos, de repente, caracterizados de alguma coisa. Eu tenho fotos até hoje que eu, de repente, assim, estou na beira da cortina, fotos lindas, tomando sangue na taça. Um negócio bom, um negócio legal. Até o local, né, estava bem de acordo. Estava ótimo. Mas alguém perguntou aqui também o seguinte, porque você tem aí o Douglas, né, que é um vampiro especial, cheio de... um vampiro que namora, um vampiro, para quem não sabe, você vai contar aí, mora no Parque Alfred ali, no subsolo do Parque Alfred. Mas teve uma pergunta aqui que foi a seguinte, por que você escolheu esse vampiro aqui de Juiz de Fora? Tem algum
algum recado nisso? Alguma segunda intenção que a gente não percebeu? Alguma inspiração especial para ter esse vampiro aqui da cidade? Não. O vampiro, o Douglas, ele, na realidade, ele aparece na Mansão do Rio Vermelho 2, né, um vampiro nos trópicos, quando acontece de repente um assassinato em Juiz de Fora, igual aconteceu na Mansão do Rio Vermelho 1, na cidade fictícia de São Luís, e eles começam a pesquisar o assassinato aqui em Juiz de Fora, e tinha as mesmas características do assassinato do vampiro de São Luís. Só que o vampiro de São Luís, a Alessandra adora o Douglas, né? Uma pipoquinha. Então, assim, de repente aparece o vampiro Douglas na Mansão do Rio Vermelho 2, quando o pessoal veio aqui em Juiz de Fora para ver qual era a semelhança do crime daqui com o crime da cidade pequena do Augsparten, né? E aí apareceu o Douglas. E depois, algum tempo depois, apareceu assim, a ideia de criar o Douglas. O que eu vou falar do Douglas? É aquela questão da criação do personagem. O personagem tem que ter início, tem que ter, né, tem que ter uma história, tem que ter um monte de coisa diferente para você poder caracterizar bem o personagem. E o Douglas, ele era um lavrador de 20 anos de idade que veio de uma cidade do interior para cá, chegou em Juiz de Fora em 1850 para trabalhar numa fazenda de café. Foi logo quando Juiz de Fora ganhou o nome de Juiz de Fora. E eu comecei a tecer a história do Douglas e a história de Juiz de Fora junto. Então ele tem passagens importantes, né? Por exemplo, a cervejaria Barbante. O cara não conseguia botar rolha na cerveja, até que ele amarrou com o barbante. Quem foi que ensinou ele a amarrar com o barbante? O Douglas, né? Uhum. Então, tem várias passagens do Douglas na história de Juiz de Fora, tá? Na história de fora daqui. E é uma delícia você fazer uma história na cidade que você está, na cidade que você conhece bem, né? Então o Douglas, ele foi transformado pelo Augsparten em 1850 e ele cresce a história dele em cima da história de Juiz de Fora. Em 1902, na reforma que teve no Parque Alfred, ele conseguiu lá, né, com os poderes dele de vampiro, que os construtores construíssem a casa dele debaixo do coreto. Então ele tem uma casa imensa ali debaixo do coreto. Tá? Ele passa para entrar na casa e sair da casa pela cascata de água ali, ele tem uma porta secreta que ele sabe, só ele que entende, né? Já quis ir lá conversar com ele não me levou para casa dele um dia que quis ir lá, mas é importante porque ele mora embaixo do Parque Alfred. E nós já tivemos casos, por exemplo, da Leila, né? A Leila um dia passou de carro ali, tinha uma obra no Parque Alfred, ela me ligou. Aqui, avisa pro Douglas que tá tendo obra na perto da casa dele. Então, cuidado, né? E ele tá lá. E o Douglas é isso. O Douglas é o filho de Juiz de Fora. Sensível. Arthur, até namora, né? Arthur, para que não corra o risco da gente correr no final aí, e eu queria que você frisasse para o grupo que está aqui duas coisas. Primeiro, o endereço que você tem um canal no YouTube, você tem o blog, você tem o seu canal pessoal, né? Então eu queria que você reforçasse aí esses endereços, se alguém até quiser digitar aí para nós aí também. Mas teve uma pessoa também aqui, que foi a Amanda, lá de São Paulo, perguntou, para quem não conhece ainda o seu trabalho, qual o primeiro livro você aconselharia a ler? Olha, eu acho que no momento atual, o ideal seria ler a Mansão do Rio Vermelho 1. Tá? Eu acho que da Mansão do Rio Vermelho está na minha linha mais atual de vampiros, de terror. E eu acho que também, né, porque os outros livros, É Difícil Morrer, por exemplo, é um livro bastante procurado, mas É Difícil Morrer, A Festa Derradeira, você não encontra mais em livrarias. Eles foram publicados de forma independente, tem para comprar em Juiz de Fora ou comigo, mas em outras livrarias você não acha. A Mansão do Rio Vermelho você ainda acha em livrarias no Brasil inteiro, né? Mas eu acho que seria isso, né? A Mansão do Rio Vermelho indicaria É Difícil Morrer. Muito bem. Mas então vamos frisar aqui, você tem um canal no YouTube. Sim, Arthur Laiso. Arthur Laiso. Isso, no Instagram.
O canal do YouTube é muito para literatura, né? E eu estou fazendo aqui agora a parte da poesia. Estou colocando as resenhas das poesias lá no YouTube. Outro dia eu gravei a poesia, né? O Dia da Criação do Vinícius de Moraes, que está tendo um ibope maravilhoso, está tendo todo mundo visitando lá para poder ver o Dia da Criação, né? Então segue o canal lá. Tem o blog, que é pãodecanelaeprosa.com.br. No Pão de Canela eu tenho mais de 500 posts, mais de 500 textos meus, que de repente eu escrevo, vou botando lá. Estou fazendo agora no Pão de Canela, inclusive, o Diário do Confinamento, né? Eu comecei o Diário do Confinamento no 6º dia que eu estava em casa, preso, no dia 22 de março, né? O Diário do Confinamento já está com 28, vai sair o 28º capítulo amanhã do Diário do Confinamento, onde eu mostro a situação de estar dentro de casa, de estar, né, triste, ruim. É ruim você não, né, ao mesmo tempo você está trabalhando demais, ao mesmo tempo você está dando uma aula para 50 alunos, você não vê ninguém, você está falando para a tela do computador, né? Ao mesmo tempo, a gente tem o medo do vírus, a gente tem a pandemia crescendo, a gente tem a política desse país, toda uma zona que está. Então, o Diário do Confinamento está ficando um negócio muito legal. A gente está fazendo uma sequência lógica disso, né? E tem surpresa disso aí, provavelmente o Diário do Confinamento vai virar livro, né? Maravilha. Pois é. Eu queria pedir desculpa aí, porque eu não sei, nós estamos talvez aí com 2 minutos, 3 minutos para encerrar. 57. Hein? 56 minutos e 40. Tem 2 minutos, 3 minutos. 2 minutos. Então, eu queria, antes de dar a palavra final para você aqui, eu queria agradecer todo mundo que participou. Nem todas as perguntas deu aí para o Arthur responder, para passar aqui. A gente precisaria de mais um, né? Eu fiz aqui, inclusive, uma lista aqui de pinga-fogo, mas não vai dar nem para começar. Mas agradecer a todos e dizer que para uma próxima aí, se o Arthur aceitar, de repente fazer aí uma 2 aí para ele falar um pouco mais da obra dele. Então agradecer a todos e deixo aí, Arthur, para você as suas considerações finais, o que você gostaria, a mensagem que você gostaria de deixar no final aí para todo mundo. Eu agradeço no nome da Leia, no nome do grupo todo que participou aqui, tudo que você dividiu conosco aqui. Bom, eu que agradeço a sua disponibilidade também desse bate-papo gostoso, foi bom demais. E o que eu quero dizer é isso, gente. Tá todo mundo perguntando, né? Se eu durmo, se eu como, se eu. Né, eu durmo, eu como. Tem hora até que eu tô na sala vendo televisão e já entro em tédio. É complicado, mas de repente eu durmo. Tá? De repente, né, eu gosto de sair, eu gosto de teatro, eu gosto de música, eu gosto de fazer as coisas. Às vezes eu gosto até de ficar quieto, mas é importante a questão mesmo de aproveitar o tempo, de fazer coisas que a gente gosta. Tá? Se você fizer coisa que você não gosta, você está fazendo um peso danado. Então, assim, escrever é muito bom, né? Pintar é muito bom, ouvir música é bom demais. Então, a gente tem que fazer coisas que a gente gosta. Com isso, o tempo flui e a gente nem percebe, né? Foi igual esse bate-papo hoje. A gente falou 1 hora e, de repente, não parece, né? Nas lives de domingo também é desse jeito. Então, gente, voltando ao assunto dos endereços aí, né? Eu acho que o Pão de Canela e Prosa é um lugar que quem quiser me conhecer, né? Tem muita coisa minha lá. Tem resenha de livro, tem crônica, tem poesia. Essa semana mesmo eu coloquei 2 poesias que eu escrevi de madrugada, né? E de repente, assim, a gente vai se divulgando do jeito que pode. O canal do YouTube está ficando legal, estou botando todas as questões lá de literatura que eu posso fazer. Tem a minha página do Facebook, a fanpage, Arthur Lais, escritor, e o Instagram, né, que é Arthur Lais, escritor também. Né? Além disso, eu quero agradecer o pessoal da Leia que está aqui comigo, né? Você, todo mundo que está aí, eu acho que é importante isso, e reforçar aquilo que eu falei no início. O objetivo da Leia, da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, é justamente essa união para a gente crescer juntos, né? Quanto mais unidos, quanto mais de mão dada, mais longe a gente vai. Tem 15 segundos para a gente terminar. Eu quero dar beijo para todo mundo. Muito obrigado. Até a próxima. Abraço.
Muito obrigado, Arthur. Abraço para Obrigado. todos aí. Ó, 6, 5, 4.